Olá pessoal, eu vou fazer então o resumo da live do dia 23 de janeiro de 2023 e o tema é dor nas costas. É um tema bastante importante porque é a segunda causa mais frequente de atendimento em pronto-socorro. Perde apenas para quadros gripais, então é muito comum. Estudos mostram que até mais de 80% da população tem dor lombar em alguma fase da sua vida. Então é um assunto realmente bastante pertinente, né? Então, o que é essa dor lombar, né? Nós chamamos isso de lombalgia e é uma dor na região mais baixa da coluna, próxima à bacia, e é uma dor que atrapalha no dia a dia, que reduz a qualidade de vida. A lombalgia, ou dor nas costas, por si só, não é uma doença, é um sintoma, porque múltiplas causas existem para dor nas costas. A estrutura da coluna é bastante complexa. Existem os ossos, existem os discos intervertebrais, ligamentos, a musculatura. Então, existem várias estruturas que podem doer por diferentes motivos. Então, aí vem já uma pergunta que você pode fazer. Então, o que causa a lombalgia? E a resposta é justamente essa complexidade das causas. Podem ser múltiplas causas, conforme a gente vai falando aqui. Mas nós sabemos que você pode ter uma dor lombar por má postura. A postura inadequada é a causa mais comum de lombalgia, mas também pode ter dor nas costas por hérnia de disco, por alterações degenerativas, como o famoso bico de papagaio. Essas degenerações de coluna são muito comuns a partir de uma certa idade, porque há uma degeneração natural, com perda de água da vértebra e uma mudança na estrutura da coluna para conseguir exercer a sua função de sustentação. Então, o bico de papagaio, redução de espaço entre as vértebras, aquelas alterações degenerativas que são, então, causadas pela chamada osteoartrose. É uma causa bastante comum, principalmente nas pessoas de idade mais avançada. Também pode ter dor por inflamação de ligamento, às vezes por infecções. Então, as causas de lombalgia são realmente diversas. Em relação à duração da lombalgia, existe a aguda e a crônica. A lombalgia aguda é aquela que aparece de repente, por exemplo, quando se faz um esforço físico excessivo, pega um peso muito grande, sente aquela dor imediata, essa é uma dor aguda. E aquelas dores nas costas que persistem por mais que 3 meses, então, são as chamadas lombalgias crônicas. Essas aí já são mais difíceis de serem tratadas e geralmente têm causas mais complexas. Tá? Bom, no consultório, sempre que eu recebo alguém com lombalgia, a maior parte das pessoas já querem fazer uma ressonância magnética nuclear da coluna. Sempre está indicado? Não. Na grande maioria das vezes não há necessidade. Na grande maioria das vezes, o médico vai fazer o diagnóstico só com a história do paciente e o exame físico. Eventualmente, a gente pode precisar de exames complementares para fechar o diagnóstico. E aí, esses exames vai depender de caso a caso. Às vezes um raio-x de coluna, às vezes a tomografia, às vezes a ressonância magnética, às vezes a eletroneuromiografia, que é um exame que mostra a função dos nervos periféricos que se originam lá na coluna. Então, o médico vai definir se precisa ou não fazer o exame, mas na grande maioria das vezes não é necessário. Uma pergunta que eu ouço bastante no consultório é se o exercício físico faz bem para quem tem lombalgia. Pois bem, na fase aguda, naquele momento de dor intensa,
pode ser necessário algum grau de repouso. Mas, de maneira geral, o exercício físico praticado regularmente acaba fortalecendo a musculatura paravertebral, pode melhorar a postura. Então, o exercício físico pode ser um aliado no combate à dor lombar, mas precisa saber o momento exato em que esse exercício físico é indicado e, de preferência, que seja exercício físico sem impacto, porque principalmente quando há degeneração na coluna, quando há artrose, o exercício com impacto pode sim piorar essa dor lombar. Hérnia de disco tem que ser operada? Outra pergunta bastante frequente que eu ouço no consultório, e a resposta é, na maioria das vezes, não. Geralmente, a hérnia de disco a gente consegue um controle com repouso, medicamento, fisioterapia. E isso geralmente é suficiente. É claro que a isso a gente acaba associando algum tipo de medicamento, um analgésico comum, um anti-inflamatório não hormonal, às vezes corticoide, às vezes até opioides. Numa porcentagem pequena, realmente há necessidade da cirurgia. Quando essa dor é persistente, não melhora com nada das condutas tomadas, ou então, na hora do exame, se o médico notar que tem uma redução de força no membro, onde existe a dor irradiada pela compressão lá da hérnia de disco, ou se há alterações de reflexo. Então, em algumas circunstâncias, o médico tem realmente que indicar a cirurgia, mas é numa porcentagem muito pequena dos casos. Na maioria das vezes a gente consegue tratar a hérnia de disco sem a necessidade de cirurgia. Qual remédio é bom para lombalgia? Também vai depender, então, a orientação é que se evite a automedicação, que procure um médico, e o médico vai escolher o medicamento mais adequado para o alívio da sua dor. Como se proteger da lombalgia? Bom, como a causa mais comum de lombalgia é aquela postural, então é uma dor que a gente adquire por erros de postura no nosso dia a dia. Então, é claro que você vai ter que ter uma correção postural. São coisas relativamente simples, mas a gente acaba se descuidando. Por exemplo, quando sentar, usar sempre todo o encosto, principalmente na nossa mesa de trabalho, não ficar fletido, não ficar mal posicionado. Na verdade, o ambiente de trabalho ele precisa ser ergonomicamente perfeito, para que você não tenha dores por movimentos repetitivos, por exemplo. Então, na hora de dormir, tentar sempre dormir de lado, com uma almofada entre os joelhos, isso é importante. Quando vai pegar um peso no chão, curvar-se para pegar esse peso, nunca pegar esse peso diretamente sem fazer a curvatura. Evitar carregar pesos em excesso e principalmente perder peso. Nós temos que lembrar que o nosso peso ele é suportado e sustentado pela coluna vertebral. Então, quanto mais peso o indivíduo tiver, principalmente quanto maior o volume abdominal, é mais peso para a coluna sustentar. Então, você faz uma hipersolicitação dessa coluna, o que é muito ruim. Então, perder peso é fundamental. E é claro que perder peso é fundamental para perder o volume abdominal, porque como nós já sabemos, aqui no projeto SED, esse aumento de volume abdominal está relacionado então ao acúmulo de gordura que produz interleucinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, e isso aumenta a inflamação da coluna e piora a dor. Então aí entra aquelas orientações gerais do projeto SED. Se você tem dor nas costas, principalmente por desgaste, é uma dor crônica, por osteoartrose, principalmente para quem tem idade um pouco mais avançada, é fundamental reduzir a inflamação do organismo. E como é que a gente faz isso? A gente precisa melhorar a alimentação, evitar aqueles alimentos pró-inflamatórios, como o açúcar, como a farinha branca.
a gente precisa perder peso, a gente precisa praticar alguma atividade física, porque isso também reduz a inflamação no organismo e ajuda a perder peso. É claro que, na dúvida, você vai conversar com o seu médico. Qual exercício físico eu posso fazer? Né? Eu tenho muitos pacientes com hérnia de disco ou pacientes com artrose significativa de coluna, que eu indico a natação ou a hidroginástica. Às vezes tem que passar ali durante um período por pilates, por exemplo. Então, o médico ele vai saber exatamente qual exercício físico você pode fazer, mas evitar o sedentarismo, porque o sedentarismo ele vai aumentar ainda mais a inflamação no seu organismo e, consequentemente, piorar a dor. Né? Então, não adianta você ter aquela dor nas costas, porque você tem artrose, tem desgaste, e aí você procura um médico, outro médico, o médico passa um anti-inflamatório, passa um corticoide, passa um remédio, opioide, você toma, tem um alívio ali por uns dias, depois a dor volta, né? Mas você não está combatendo a base. A base é você fortalecer essa musculatura paravertebral com algum exercício sem impacto. A base é você mudar a sua alimentação e tirar os alimentos que aumentam a sua inflamação. E a base também é perder peso. Só assim você vai conseguir melhorar. Não vai existir um medicamento milagroso, né? E mesmo a fisioterapia, né? O tratamento adequado é medicamento, fisioterapia. Tudo bem, mas se você não tomar cuidado para reduzir a inflamação crônica subclínica com mudança de estilo de vida, infelizmente a sua dor vai ficar voltando, vai ficar perpetuada, vai ficar crônica. Então, basicamente é isso. Peguei aqui uns comentários da Sociedade Brasileira de Reumatologia em relação à lombalgia, né? Então, eles colocam aqui que é a segunda causa mais comum de consultas médicas, conforme eu já falei. Cerca de 80% da população mundial vai ter lombalgia em alguma fase da vida, né? Na maioria das vezes, a causa é uma causa leve, simples. As causas de lombalgia, como eu disse para vocês, são muito variadas. A maioria dos casos é por mau uso, então a gente vai construindo essa lombalgia ao longo da vida por erro postural, por pegar peso em excesso, por pegar peso de maneira errada. Condicionamento físico inadequado é uma causa também de dor recorrente, erros posturais, né? Um adendo que eles fazem também em relação ao repouso, né? Se tiver que fazer repouso no tratamento da dor nas costas, esse repouso tem que ser por períodos curtos, porque se fizer repouso por períodos longos, também predispõe à cronificação da dor. Então, o repouso é só naquela fase agudíssima, logo depois já tem que retomar uma atividade física. E eles colocam também que na dor das costas, na lombalgia crônica, nenhuma terapêutica isolada é eficiente. Então é necessário o medicamento, a reabilitação com a fisioterapia, o exercício físico sem impacto. Eventualmente pode ser necessário alguns remédios específicos para dor crônica, como antidepressivos, alguns anticonvulsivantes. Mas o fundamental é mudar estilo de vida que reduz a inflamação. Espero que vocês tenham aproveitado esse resumo da live e continuem acompanhando a gente no Projeto Sede, com ótimas orientações para a melhora da sua qualidade de vida. Muito obrigado.